Fala galera, bem-vindo para mais uma aula de história. Bom, a aula de hoje ela é um pouquinho mais longa que a normal. A gente vai trabalhar assim dois assuntos super importantes. ah, não são tão legais como os outros, mas é muito importante a gente falar sobre isso. A gente vai falar sobre ah, proteger as riquezas dos reis e sobre o mercantilismo total. Eu sei que a luz aqui ela atrapalha um pouco, mas ainda não resolvi o problema. A gente vai resolver conforme vai passando os dias, mas vamos lá, né? Protegendo a riqueza dos reis. Agora, a gente já tem o Estado moderno, já tem reino, né? A gente já tem rei, a gente já tem o poder absoluto, absolutismo. A gente já tem a burguesia se dando bem, a nobreza se dando bem, a gente já tem a igreja apoiando os reis, né? A gente já tem o pobre trabalhando como sempre. E a gente vai continuar vendo umas coisinhas aqui sobre os estados novos. Bom, antes de começar o conteúdo, pense, né, o que mostra que uma pessoa é rica ou pobre, né? Pensaram? Bom, agora que o poder está totalmente centralizado nas mãos dos monarcas, como nós vamos saber a dimensão dos seus poderes? Qual é o rei mais poderoso, né? Qual é a nação mais influente? E é através das riquezas, lógico, né? E como que o rei ele conseguia acumular essas riquezas, caro professor? Ora, através dos altos impostos, né? Os camponeses e os pobres, eles pagavam claro. Não, claro não. Eles pagavam caro, né? Eles pagavam caro. E também tem aquele imposto combinado com os burgueses. Resumindo, a burguesia ela pagava, o pobre pagava e todo esse pagamento, todo esse lucro, ele virava o quê? Patrimônio do rei, riquezas, né? A burguesia ele vai pagar imposto para o rei, né? Porque ele vai facilitar o comércio. E o rei vai prometer a segurança à burguesia para qualquer ameaça furtiva. Então, a burguesia ela vai poder comercializar de boa, porque caso alguém ameace roubá-la, quem vai proteger são os nobres, né? E quem está segurando isso? Quem está segurando isso é o rei. Então, é uma palavra de confiança. Porém, como a gente está falando do rei, a gente deve falar que o rei ele deveria ficar de olho num negócio chamado assim, balança comercial, né? O que é esse negócio de balança comercial, professor? É bem fácil. O Estado moderno, os reinos, para lucrarem, eles deveriam vender mais e comprar menos. Até hoje existe a balança comercial e a gente deve exportar mais e importar menos. Ou seja, os produtos feitos no reino, eles deveriam ser vendidos para outros lugares. Quanto mais eu vendo, mais eu lucro. Se o meu reino, né, tivesse comprando mais do que vendendo, as moedas, elas não vão ficar no meu reino, elas vão ficar no reino dos outros. Então, consequentemente, eu, rei, não ia ficar rico. Quem ia ficar rico era o outro rei, né? Então, a balança comercial, eu tenho que vender mais e comprar menos, assim o lucro. Porque se eu comprar mais e vender menos, não tenho lucro e sem lucro eu não enriqueço, né? Tipo assim, um grande exemplo. O camponês, ele vai ter que vender seus grãos para fora do Estado Novo, para, tipo, outros reinos. Assim, fortalece o seu reino. Se o reino ele estiver comprando mais que vendendo, não haverá lucro. Então, ó, entenda essa palavra aí, lucro. Eu tenho que vender para ter lucro, né? Se eu ficar comprando, eu não vou ter lucro. Quer, tipo, um outro exemplo, tipo, muito, muito bom mesmo? Lembra-se das especiarias? A gente viu isso no quarto e quinto ano, a gente vai voltar a falar sobre isso agora aqui no sétimo. Mas lembra das especiarias? Os portugueses, eles não iam até a Ásia, né, até as Índias para comprarem cravo, canela e pimenta? Eles iam, né? Porque eles se arriscavam assim no oceano, sabia que eles nunca tinham navegado. É simples, porque esses produtos da Ásia, eles eram extremamente baratos, né?
As especiarias eram baratíssimas lá nas Índias. Então eles iam nas Índias, eles enchiam os navios e voltavam para a Europa. E aqui na Europa eles vendiam esses produtos muito caros. Então eles enriqueciam, porque pagaram baratinho lá e estão vendendo muito caro na Europa. Então, como que o rei acumula riqueza? O rei acumula riqueza através de impostos e através da venda. Então eu tenho que vender mais e comprar menos. Isso daí é só a balança comercial, é bem tranquilo, não é? Agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais complicado que se chama mercantilismo ou mercantilismo total, né? Ufa, essa é difícil, vamos lá. O mercantilismo, ele surgiu entre o século XV e XVIII, no período que a gente já conhece como Idade Moderna. Ele é considerado um conjunto de práticas econômicas adotadas pelos reinos e estados nacionais, né? Estados modernos, com o objetivo de acumular riqueza e dar poder ao rei. Os principais países que representam a prática do mercantilismo foram Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Muitos estudiosos consideram o mercantilismo como a transição do período feudal para a produção capitalista. Vale destacar que o feudalismo e capitalismo, eles são sistemas econômicos, né? Então o mercantilismo, ele não é um sistema econômico. Ah, a gente está no mercantilismo. Não. O mercantilismo, ele é um processo, ele é um modo de produção, que eu estou passando do feudalismo e estou indo para o capitalismo. Ufa, a origem do mercantilismo. A origem do mercantilismo está ligada ao absolutismo, que foi o período em que havia muito domínio dos estados, né? O rei tinha representação absoluta, né? Ele mandava e desmandava na sociedade. Por conta disso, os reis faziam de tudo para enriquecer os seus países e, consequentemente, quanto mais riqueza, mais poder, é óbvio, né? Nesse momento, a riqueza ela era medida por quanto ouro e por quanta prata os países, os reinos possuíam. E foi nesse momento que surgiram os estados nacionais modernos, os reinos, né? O que é o conjunto? Que é um conjunto de nações que nasceu após a centralização do poder na figura do rei. Como a gente já sabe, né? Portugal, França, Espanha, Inglaterra e outros países que a gente já ouviu falar. Como forma de se consolidar, os estados modernos se apoiam na luta da burguesia pelo poder e pelo fim dos privilégios da nobreza feudal. Ó, tretando aí, galera. Por conta disso, a burguesia passou a apoiar fortemente o rei, o que possibilitou grandes domínios políticos e reafirmavam seu poder. Foi assim que os burgueses passaram a ter privilégios e ampliar suas rendas econômicas, apesar de ainda ser de forma controlada. Isso não é novo para a gente, né? A burguesia apoiando o rei, mas o rei comandando a burguesia. Com isso, foi possível o desenvolvimento comercial e manufatureiro com o poder centralizado do rei, o que passou a controlar a economia, garantindo seus interesses e fortalecendo ainda mais o poder real. Foi a partir desse processo que surgiram práticas econômicas relacionadas ao mercantilismo. O período mercantilismo, né, mercantilista, ele foi também ele é considerado importante porque nele que acontecem as grandes navegações e as instalações do sistema colonial no continente americano. Por exemplo, os portugueses, eles utilizavam muitas práticas do mercantilismo no período da colonização do Brasil. Olha só, galera, a gente já está quase saindo da Europa e chegando aqui na América já. Características do mercantilismo. As características do mercantilismo, né, elas estão associadas ao poder do rei, já que o modelo político da época ele era o absolutismo. Estou cansado de falar isso já. Nesse período, muitas nações europeias queriam enriquecer a partir da exploração. Ó, eu vou explorar e ter riquezas, né? Vou explorar outros continentes para conseguir riquezas. Para isso, eles utilizavam a navegação para obter ouro e prata. O que mostrava o poder do rei? O ouro e a prata. Existem diversas características presentes no mercantilismo, sendo que algumas delas podem ser vistas em todos os países e outras estão ligadas a um estado nacional específico.
pois muitos utilizavam as práticas comerciais de acordo com suas necessidades, tipo, né, o metalismo, que está relacionado à busca por metais preciosos. Nessa época, todos queriam ter ouro e prata, pois era a forma de demonstrar poder, né? Um dos principais representantes dessa prática foi a Espanha, e lá o conceito era conhecido como bulionismo. A balança comercial favorável, a gente já sabe que é vender mais, né, e comprar menos. O colbertismo, essa característica, ela esteve presente na França e ficou conhecida com esse nome por causa do Jean-Baptiste Colbert, que era o ministro do rei, né? E ele era bastante influente na época. A ideia era o desenvolvimento manufatureiro, né, feito à mão como forma de gerar riquezas. O pensamento girava em torno de produzir produtos de qualidade para atrair a venda de estrangeiros. Então, o colbertismo está ligado à balança comercial. Eu estou fazendo produtos de qualidade para eu vender para lucrar, né? Lembrando sempre, eu tenho que vender para lucrar, porque se eu comprar, a moeda não fica aqui, a moeda vai para outro reino. Incentivo às manufaturas. A prática estimulava as manufaturas, já que os produtos geravam mais lucros do que vender apenas matérias-primas ou gêneros agrícolas. Vamos lá. Né? Um vaso. O vaso feito por argila. Eu tinha duas opções. Eu poderia vender a matéria-prima, que é a argila, por um preço. Ou eu poderia usar a matéria-prima, que é a argila, e fazer um vaso, uma cerâmica linda, maravilhoso. E aí eu venderia muito mais caro, né? O que é mais viável? É viável eu vender o vaso, porque eu, como burguês, eu estou vendendo um produto finalizado, eu vou lucrar ainda mais com esse produto. Se eu estou lucrando, se a moeda está ficando no meu país, então o rei também está curtindo essa parada. Protecionismo alfandegário. Para proteger os seus estados, os seus reinos, o governo criava altos impostos para os produtos de importação, estimulando a produção nacional e a manutenção de riqueza do país. Tipo assim, era muito caro para eu comprar as coisas em outros lugares. Eu tinha que pagar o produto lá e pagar os impostos para chegar aqui. Por que isso? Porque eu preciso que a moeda fique aqui no meu reino, no meu estado moderno. Então, nada de ficar comprando as coisas para fora, sempre comprar aqui onde eu vivo. Ai, 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 ai. De forma resumida, né? Podemos dizer que Portugal e Espanha, eles investiram no colonialismo e utilizavam os países colonizados para melhorar a sua economia. Nós, brasileiros, sabemos bem disso, né? Existia nesse momento o que conhecemos como pacto colonial. Lembra do pacto colonial, galera? Os países só podiam comercializar com as nações que os colonizaram. Tipo, o Brasil só podia comercializar com Portugal. Tipo, só em 1808 o Brasil vai começar a ter os portos abertos e... Não, né? Então Portugal ele lucrava muito com o Brasil. A Inglaterra e a França, eles estimulavam o industrialismo. Ó, industrialismo. Por enquanto, a gente está falando de manufatura. Logo, a gente vai falar de o quê? De material industrial. Eles incentivavam o industrialismo e o comercialismo para a obtenção de riquezas. Para tanto, estimulavam o desenvolvimento das manufaturas e comércio interno. Logo, lá na Inglaterra, a gente vai ter o quê? A Revolução Industrial. Que aí a parada muda, irmão. A Holanda, por sua vez, teve grande representatividade no mercantilismo, pois possuía duas companhias lá, duas companhias comerciais, as Índias Ocidentais e as Índias Orientais. E a gente sabe que a Índia dava muito lucro, né? Principalmente pelas especiarias. Ela também estimulava o industrialismo e tinha como diferencial o crédito bancário por meio dos seus bancos. Então, galera, o mercantilismo é essa etapa onde os reinos, onde os países, onde os estados modernos eles estão acumulando riquezas, pois quanto mais riqueza eu tenho, mais poder, teoricamente, eu tenho, né? E o que a gente percebeu? Que as navegações estão na nossa porta, né? Então, com certeza, a próxima aula a gente já fala sobre o encontro do novo mundo. Beleza, galera? Desculpa pelo vídeo extenso, né? Eu sei que ficou grande, mas vamos lá, né? Fiquem com Deus, até a próxima!